Querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos agora a mais um encontro sobre a vida e a missão de São José na história da Igreja, a partir do contexto teofânico da manifestação de Deus em sua vida, sobretudo a partir ali da ótica do casamento entre ele e a Virgem Maria. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre este casamento, o qual Deus já havia decretado ele antecipadamente no céu. E para isso vamos partir de uma visão bíblica do livro do Apocalipse, capítulo 21, o qual diz assim: Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existia. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. A citação é Apocalipse 21, versos 1. Aqui se trata de uma visão a qual João, exilado na ilha de Patmos, ele tem uma visão mística. E ali então ele escreve toda esta visão que Deus concedeu a ele em forma de uma mensagem. E no livro do Apocalipse, capítulo 21, então, ele descreve a sua visão que ele teve, a igreja de Deus, sendo desposada, sendo preparada para o seu marido. A linguagem teológica sempre nos ensina que a esposa do Cordeiro é a igreja. Quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Todos os batizados e batizadas. Quem é o esposo é Jesus. É o Cordeiro. Aqui então há uma visão belíssima, a qual o próprio Deus está querendo então desposar a sua igreja, desposar a alma de cada batizado e de cada batizada. E por esta ótica, então, entrando no contexto da vida matrimonial de São José com a Virgem Maria, nós notamos claramente que já antecipadamente há um casamento entre a Virgem Maria e Deus, através do Espírito Santo. Da mesma maneira, acontece na vida de São José. São José também tem a sua alma desposada por Deus. Tudo isso acontece a partir do sim de ambos. Aquele momento, o qual São Lucas, no capítulo 1, traz a narrativa em que Nossa Senhora, ela se entrega a Deus. Ela se oferta a Deus, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. A partir daquele momento, então, Deus, ele assume a condição de Maria. E Maria se une a Deus. Do mesmo modo, vai acontecer com São José. Depois das dúvidas dele sanada, quando ele acorda do sonho, quem faz essa narrativa é São Mateus. Então, ali, semelhante à entrega de Maria, São José também, ele diz sim a Deus. E naquele momento também Deus desposa a alma de São José pela ação do Espírito Santo. Repare então que em primeiríssimo lugar existe um casamento, tanto da Virgem Maria, um desposar-se, Vamos usar aqui a linguagem joanina, do livro do Apocalipse. Deus, então, ele desposa a alma da Virgem Maria através do seu sim. E, igualmente, Deus desposa a alma
de São José através do seu sim. Então, repare que, em primeiríssimo lugar, ambos se unem a Deus. É necessário que haja esta união, em primeiro lugar, seja da Virgem Maria, ou seja de São José, ali com as coisas celestiais, para que eles também saibam exatamente qual é o propósito que Deus tem para o Verbo que está se encarnando no seio imaculado da Virgem Maria. Assim, eles terão uma consciência mais clara a partir deste momento o qual Deus concede a eles, né, já ter ali conhecimento antecipado das coisas celestiais. E após esse momento sagrado na vida deles, então acontece ali a vida matrimonial entre ambos, São José e a Virgem Maria. Obviamente que seguindo ali todos os preceitos, né, da lei judaica. No entanto, já começamos a observar então que antecipadamente já houve uma ação de Deus na vida deles, em primeiro lugar. E após esse primeiro momento, então é fato que então Deus já havia preparado a união matrimonial da Virgem Maria com São José no céu. Isso acontece principalmente se observarmos ali a visão de Santo Tomás de Aquino, né? Quando o Verbo de Deus se faz carne e vem habitar no meio de nós, como é narrado no Evangelho de São João, capítulo 1. Ali nós aprendemos que acontece o que nós chamamos de união hipostática. O que é a união hipostática? É a união entre Deus e o ser humano. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele é 100% Deus e 100% humano. Nós chamamos isso de união hipostática. E por esta ótica, então, nós observamos que, de fato, São Paulo ele ganha esta visão, principalmente quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. E fala-se ali que Jesus, ele mesmo tendo condição divina, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. É importante observar aqui um detalhe muito sutil, o qual Santo Tomás de Aquino ele deixa claro. Quem assume a condição humana é o próprio Deus, enquanto na outra parte o que ocorre é a união. Deus assume a condição humana, enquanto o ser humano livremente ele se une à condição divina. Isso é importante anotar, porque a partir ali dos comentários de Santo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, na questão 2, artigo 7 a 9, ele diz que é importante essa visão porque acontece então uma mudança na natureza do ser humano, enquanto a condição divina ela é e permanece imutável. Por esta ótica, nós notamos então que de fato Deus ele realiza um plano de amor belíssimo, o qual já antes daqueles esposos se unirem, a Virgem Maria e São José, se unirem na terra, conforme as leis humanas, ali então no céu já houve uma preparação antecipada pelo próprio Senhor Deus. E isso
é de uma grandiosidade imensa. Saber que o próprio Deus, o Criador de todo o universo, ele ali já havia preparado todos os detalhes com as suas riquezas de pormenores entre esta união entre a Virgem Maria e São José, o qual ali vão se preocupar em, primeiramente, agora, a partir da união íntima deles com o próprio Deus, em se manterem uma vida casta entre ambos. Agora, repare bem que a castidade na vida esponsal entre São José e a Virgem Maria, de fato, ocorre. Porque eles assumem um primeiro compromisso entre eles e o próprio Deus. No entanto, se você observar ali detalhadamente, a vida deles sempre foram desposados, ambos desposados. Por quem? Se ambos tiveram uma vida casta. São José constantemente teve a sua alma tomada por Deus, tocada por Deus. Portanto, houve constantemente um desposar-se na alma de São José. Do mesmo modo, a vida da Virgem Maria. Ela também manteve a sua castidade mediante ao seu compromisso com Deus. Ela tinha a vida matrimonial segundo a lei dos homens, segundo a lei judaica, entre ela e José. No entanto, a alma dela também era constantemente desposada pelo próprio Deus. Algo importante de ser observado, pois quando observamos vários comentários na história, um deles de São Boaventura, ele deixa muito claro que todas essas realidades espirituais, seja na vida de José, seja na vida da Virgem Maria, até mesmo esta realidade que se enxerga pela fé, que se dá no céu, no coração da Santíssima Trindade, como vai dizer Edward Thompson, que escreveu Vida e Glórias de São José, o qual é o nosso livro base aqui para a nossa reflexão. Tendo este olhar, então trata-se de algo a ser ali profundamente aceito, voltando à menção de São Boaventura, ele diz que tudo o que se dá na vida da Virgem Maria e na vida de São José, até mesmo esse casamento antecipado no céu, é em vista pela graça do Espírito Santo. É todo o Espírito Santo, então, que organiza esta obra grandiosa na vida da Virgem Maria e na vida de São José. E por isso, assim, hoje podemos refletir tranquilamente que antes mesmo da Virgem Maria dizer o sim à vida matrimonial a São José, antes mesmo de São José aceitar a Virgem Maria como sendo a sua futura esposa, no céu, Deus já havia decretado este casamento entre ambos aqui na terra. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo encontro, se Deus quiser.